Olá, meus amigos e amigas, o canal Verdades sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais viriam, nos quarteirões sombrios, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensem nisto um pouco. Auxiliam os infelizes o melhor que puderem. Deem, para que Deus, um dia, lhes retribua o bem que houverem feito, para que tenham, ao saírem do seu invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-lhes no limiar de um mundo mais ditoso. Amem, portanto, o seu próximo. Amem-no como a vocês mesmos, pois já sabem, agora, que, repelindo um desgraçado, estarão, afastando de vocês um irmão, pois todos somos irmãos. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo que compreendam bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazem nesse mundo inferior, onde se acham, por agora, encarnados. Grande mérito há, creiam-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que lhes recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vocês, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tenha, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o seu semelhante. Lembre-se de tudo o que já lhe tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repile um espírito que lhe foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à sua. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrem-lhes de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensem sempre nisso, antes de repelirem o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensem nos que sofrem e orem. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, a muitos dentre vocês tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podem fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos seus companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como são, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e, vejam, agora sou feliz. Aos velhos que lhes disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, digam: Deus usa de justiça igual para com todos nós, lembram-lhes dos obreiros da última hora.
As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, digam: Deus lhes vê, meus caros pequenos, e não lhes cansem de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, farão deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vocês: ora, somos tão numerosos na terra, que Deus não nos pode ver a todos. Escutem bem isto, meus amigos: quando estão no cume da montanha, não abrangem com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo lhes vê Deus. Ele lhe deixa usar do seu livre-arbítrio, como vocês deixam que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas, Deus, em sua misericórdia infinita, lhes pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutem-na, que somente bons conselhos ela lhes dará. Às vezes, conseguem entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Fiquem certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixar aperceber-se da sombra do remorso. Ouve e interrogue-a, e com frequência lhes acharão consolados com o conselho que dela houverem recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu lhes dou por divisa esta máxima do Cristo: amem uns aos outros. Observem esse preceito. Reúnem todos sob essa bandeira e terão ventura e consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. A beneficência, meus amigos, dar-lhes-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudessem compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhar a criatura às outras como olha a si mesma, e se despe, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudessem, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderão comparar as que celebram quando, como representantes da divindade, levam a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando veem nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, sem pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras, que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Então, compreendem quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendem as obrigações que tem para com os seus irmãos. Vá ao encontro do infortúnio. Vá em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Vão, meus bem-amados, e tenham em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirem a um destes pequeninos, lembrem-lhes de que é a mim que o fazem. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, é você que há de conduzir os povos à felicidade. Praticando-lhe, criarão eles para si infinitos gozos no futuro e, quando se acharem exilados na terra, você lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foi você, virtude divina, que me proporciona os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverem a ponto de acusar a Deus, lancem um olhar para baixo de vocês. Vejam que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não lhes queixem. Ao contrário,
agradeçam a Deus e prodigalizem a mancheias a sua simpatia, o seu amor, o seu dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colherão nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argeu, Bordeaux, 1861. Sejam bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tem em suas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amem uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sejam bons, amparem os seus irmãos, deixem de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-lhes-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vocês ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscassem a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-lhes-iam sempre na senda do progresso espiritual. Não lhes faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notem que a sua história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não lhes disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Seus males provêm todos do abandono voluntário a que votam esse resumo das leis divinas. Leia-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, e meditem-nas. Homens fortes, armem-lhes. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sejam mais persuasivos, mais constantes na propagação da sua nova doutrina. Apenas encorajamento é o que lhes vimos dar. Apenas para lhes estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vocês outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos seus semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhe seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que lhes recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, une-lhes para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrarão a sua recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente.
Sejam unidos, amem uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.